Durante pronunciamento no plenário do Senado, o senador Marcos Rogério lembrou que já há um número significativo de senadores que apoiam o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, inclusive um senador da base do governo Lula. O senador explicou que o ministro continua agindo para aumentar a crise. Ele disse: "Continuamos escalando a crise. Agora, uma empresa tem ativos não apenas bloqueados, mas retirados para os cofres do governo federal, sem trânsito em julgado da decisão. Imaginem se no final a decisão for em sentido contrário. Como é que o governo federal vai arrumar dotação orçamentária para devolver o dinheiro a Starlink?" O senador explicou que uma empresa teve bens confiscados devido a uma ordem que tinha sido emitida para uma outra empresa e expôs o absurdo da situação, questionando um dinheiro retirado de uma empresa num processo que era sobre outra empresa. No futuro, o governo federal, se o processo for julgado e aquela empresa não puder arcar, porque eu acho que é o que vai acontecer, como é que vai devolver esse dinheiro do orçamento público? Como vai justificar isso no orçamento? Marcos Rogério apontou: uma coisa é bloquear, o que já era absurdo por si só, mas sacar o dinheiro e mandar para o governo federal? Essa é a primeira vez que eu vejo isso. É algo que só na República Federativa do Brasil acontece. Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment de ministros de Cortes Superiores que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de phishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Até na imprensa internacional as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos, como a Folha Política, e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação operações contra seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira e o senador Marcos Duval. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Os senadores sabem que o ex-deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que foram impostas em um processo que tinha sido extinto pela graça presidencial. Os senadores sabem que a graça presidencial constitucional foi cancelada. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados.
Os senadores sabem que ativistas passaram um ano em prisão domiciliar, sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem das violações a prerrogativas de advogados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de condutas, sob acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores sabem que crianças ficam presas com seus pais, sem meios de sustento, em cautelares sem prazo para acabar. Os senadores sabem que Clériston Pereira da Cunha morreu no cárcere, com um pedido de soltura, aguardando que o ministro se dignasse a apreciar. Os senadores sabem que outras pessoas presas injustamente só foram soltas após a morte do preso político no cárcere. Os senadores sabem que pessoas inocentes estão sendo condenadas sem provas. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Há mais de 5 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas, sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. A renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Vossa Excelência, a ministra Marina Silva precisa voltar para o Brasil logo para discutir o futuro do Brasil, porque senão daqui a pouco não tem futuro, o fogo queima tudo, né? Justamente ela não poderia nem viajar, né? Não deveria ter ido para começar a conversa. Senhor presidente, eu concluo a minha fala apenas em um minuto, dizendo em relação ao tema do pedido de impeachment protocolado da semana passada, nós propusemos um requerimento pedindo andamento desse processo no âmbito do Senado Federal. Nós já temos 35 senadores que subscreveram esse documento. E esse não é um documento sendo subscrito apenas por quem é da oposição. Um dos vice-líderes do governo aqui no Senado, o senador Cajuru, me ligou e falou: eu quero ser o primeiro a
assinar esse documento. E assinou. Mas outros 35 também já assinaram. E ele continua aberto para apoiamento dos senadores. Era apenas o informe que eu gostaria de dar aos senadores, ao passo que nós continuamos escalando a crise. Agora, uma empresa tem ativos não apenas bloqueados, mas retirados para os cofres do governo federal, sem trânsito em julgado da decisão. Imagine se no final a decisão for no sentido contrário. Como é que o governo federal vai arrumar dotação orçamentária para devolver o dinheiro à Starlink? Eu pergunto a vossas excelências que são especialistas em orçamento público. Um dinheiro retirado de uma empresa num processo que era sobre... O governo federal, se o processo for julgado e aquela empresa não puder arcar, porque eu acho que é o que vai acontecer, como é que vai devolver esse dinheiro do orçamento público? Como vai justificar isso no orçamento? Porque uma coisa é bloquear, gera absurdo por si só. Mas sacar o dinheiro e mandar para o governo federal? Essa é a primeira vez que vejo isso, é algo que só na República Federativa do Brasil acontece dentro do Estado de Direito.